Olá, bem-vindos a mais um programa do TV Call Center. Como todas as terças-feiras ao vivo, das 19 às 20 horas, nós estamos juntos para trazer para vocês novidades. Temos uma série de informações valiosas para que as atitudes, habilidades e competências de vocês sejam sempre bem aprimoradas. Esse programa é dedicado ao contingente de mais de 1 milhão de profissionais que trabalham na área de teleserviços. Hoje nós temos aí como convidadas a Luciane Bonfim e a Sônia Barim, que nos brindarão então com a sua experiência, né, e vão aí responder então as perguntas dos nossos telespectadores. E vocês podem acessar o site, que tem um formulário para isso, ou mandar um e-mail para tvcallcenter@clicktv.com.br. Os nossos agradecimentos hoje são também para a equipe da KS Consulting, que também estão nos assistindo nesse momento. Então, agradecimentos para o engenheiro João Prestes, para a profissional de neurolinguística Nocilene Santos e Eliane Petean, também para Iná Barim, que é filha da Sônia, nos dá muita força, o Carlos Alberto Dias, popular Kaká, administrador, e o Claudio Franciato, também da nossa equipe, que é um jornalista do portal www.socialcontactcenter.com, que é o socialcontactcenter.com. Okay? Então, estamos aqui. Tudo bem, Sônia? Tudo bem, Luciane? Tudo bem. Prazer em tê-las aqui. Obrigada. Prazer é nosso. Quero que vocês fiquem bastante à vontade, né? Nós temos aí uma série de telespectadores nos assistindo e logo eles também entrarão com algumas perguntas. Mas eu queria saber de vocês um pouco sobre esse mercado de contact center hoje, que ainda muita gente chama de call center, porque a grande maioria das ligações ainda é feita ao telefone. O contact center já é uma coisa um pouquinho maior, né? Então, queria que você explicasse um pouquinho para a gente, né, como que está o mercado de call center em termos de oportunidades para as pessoas sem experiência, justamente esse contingente que busca o primeiro emprego. Fique à vontade. O retrato do mercado de call center no Brasil, né, no ano de 2010, no ano vigente, ele é um mercado que traz muitas oportunidades. Para vocês terem ideia, nós temos hoje no Brasil 228 mil pontos de atendimentos, né, e temos 514 mil funcionários. A quantidade de funcionários ela é maior do que os pontos de atendimento, justamente por causa dos turnos de trabalho. Então, 4, 5, 6 horas ou até mais, né? Dentro do mercado de São Paulo, propriamente dito, nós temos um volume de 137 mil PAs, né? E temos 310 mil postos de trabalho. Então, é um mercado de muitas oportunidades, é um mercado onde as pessoas que estão em busca de uma primeira experiência, né? Um primeiro contato com esse mercado, ele é um mercado que dá muitas oportunidades. Sintelmark, que é o Sindicato Paulista das Empresas de Contact Center, ele tem feito uma média o crescimento, né, deste mercado aqui dentro de São Paulo, das vagas dentro do mercado, vem num crescente de 80% nos últimos 5 anos. Então, realmente é um mercado que traz muitas oportunidades para quem quer começar. E muitas vagas, né, dentro desse mercado, eles acabam não pedindo experiência. Então, o candidato que nunca trabalhou, que está em busca do seu primeiro emprego, ele pode sim adentrar ao mercado através do contact center, né? Ok, beleza, Luciane, isso é uma coisa legal. O pessoal que ligou agora, né, o seu computador, que está nos assistindo, os números que a Luciane Bonfim nos apresentou, eles englobam a parte controlada por um sindicato, né? E evidentemente nós temos aí nas empresas particulares uma série de operadores em todas as empresas, seja chamado SAC, Serviço de Atendimento ao Cliente, seja Helpdesk, seja
mas é uma parte de atendimento ao cliente e que contempla também uma coisa muito importante. As operadoras, principalmente, de telecomunicações, nós temos a telefonia fixa, telefonia móvel, e todas elas realmente têm aí um contingente muito grande de pessoas. Então, além das empresas de telecomunicações, nós temos também do segmento bancário, que são os bancos, administradores de cartão de crédito, empresas seguradoras e tudo mais, depois mais mídia e entretenimento, né? E que então no total nós chamamos aí basicamente de 1 milhão de pessoas trabalhando no Brasil, né? E a oportunidade é grande, porque se a gente comparar com o mercado americano, lá são 4 milhões de pessoas. Então tem bastante, tem aí um gap grande e uma grande quantidade de possibilidades para oportunidades de crescimento, né? Eu queria perguntar para vocês também o seguinte: por que mesmo com a grande disponibilidade de vagas e oportunidades, há tantas pessoas que não conseguem se colocar no mercado? O que ocorre é que, como essas pessoas elas não têm tanta experiência, né, tem pouca ou quase nenhuma experiência dentro do processo de seleção, tem todo um processo para selecionar esse candidato. Então, muitas vezes, a falta, a gente percebe, a gente trabalha com recrutamento e seleção, percebe um despreparo, né, para participar do processo de seleção propriamente dito. A começar pela composição do currículo. O currículo ele é de extrema importância, né, e muitas vezes não é bem composto. Então, basicamente é isso. Existe um perfil de candidatos que é um perfil básico, são homens e mulheres de 18 a 25 anos, estejam cursando ou com o segundo grau completo, ou que estejam fazendo algum curso universitário. Então, muitas empresas querem treinar, então não exigem a experiência propriamente dita, né? Mas muitas vezes, para participar do processo de seleção, há algumas etapas que precisam serem cumpridas, e muitas vezes a gente tem um despreparo, a gente percebe um despreparo muito grande desses candidatos para esse processo de seleção. Então, é uma conta que acaba não fechando, né? Uma quantidade grande de pessoas procurando, as vagas elas estão disponíveis, mas acaba o candidato sendo barrado no processo de seleção por falta de preparo de como realmente participar deste processo. Entendi. Na realidade, o que a gente vê, as duas grandes maiores empresas de call center, que são a Atento e a Contax, elas precisam todos os meses, cada uma de 6 mil pessoas novas. Então são 12 mil das duas maiores empresas, fora o restante das grandes empresas de terceirização, médias e pequenas, que também sofrem bastante para conseguir pessoas para serem treinadas, né, e colocadas então no trabalho de teleserviços. E você acha então que o currículo também é muito importante? Quer dizer, na realidade assim, a pessoa precisa ter normalmente colegial completo, 18 anos de idade, normalmente mais mulheres do que homens que trabalham nessa área, né? Mas eu queria que você complementasse assim, a importância de um currículo, a pessoa também ter assim, determinadas habilidades para conversar, de persuasão, técnica de redação, alguma coisa assim. Queria que você colocasse esse ponto. Certo. O currículo, ele é o documento, é o cartão de visita. O currículo chega antes do que o candidato que está concorrendo à vaga. Então esse currículo ele tem que estar bem composto, ele tem que estar bem distribuído as informações, ele não pode ter informações nem demais, e no caso de pessoas de primeiro emprego, não pode ter informação de menos, tem que estar na medida, né? O currículo ele tem que estar, as informações bem distribuídas, além disso ele precisa estar limpo. Muitas pessoas acabam indo buscar o primeiro emprego, dobram o currículo, colocam no bolso, né? E acabam saindo em busca então dessas vagas. Esse currículo ele chega amassado, muitas vezes chega sujo. O currículo ele tem que estar impecável, né? O currículo ele vai fazer, ele vai se apresentar antes. Existe um processo existe uma fase, né, dentro desse processo que é a triagem deste currículo, né? Então o selecionador vai fazer a triagem deste documento.
E se esse documento estiver fora dos padrões, né, ou seja, com pouca informação, amassado, sujo, ele vai acabar ficando no processo de triagem e não vai dar continuidade no processo, que seria a entrevista e as demais atividades dentro do processo de seleção, né? A gente percebe, a gente acaba recebendo muitas vezes dentro dessa triagem, currículo que vem sem os dados básicos, como endereço, por exemplo. Então, se eu for dentro do perfil, se pede um candidato de uma determinada região, se não tem um endereço, eu não consigo fazer a triagem, eu não sei se corresponde ao que a empresa está pedindo, né? Especialmente para as pessoas de primeiro emprego, existe um detalhe bastante importante, Kendi. Elas colocam, a grande maioria das pessoas, colocam um cargo específico. Então, por exemplo, operador de telemarketing, ou assistente de atendimento, ou coisas do gênero, né? Pessoa que não tem experiência, ela nunca trabalhou, o ideal é que se coloque em busca de primeiro emprego, ou primeiro emprego. Porque senão ela não concorre em pé de igualdade. Dentro de um processo de seleção, existem seleções que são necessárias, é necessária a experiência, e tem seleção que realmente não exige experiência. Quando o candidato de primeiro emprego coloca um cargo específico, e ele vai concorrer com pessoas que já têm experiência, então ele não vai se destacar tanto, né? Porque não é só a questão dentro da experiência, dentro da comunicação, né? O currículo ele tem que estar sem erros de grafia, é importantíssimo que não tenha erros de português, né? E mesmo a partir do currículo sendo selecionado, né, sendo triado, e esse candidato estando no processo propriamente dito, que é a entrevista, é importante que ele tenha uma boa comunicação, é importante que ele fale bem, que ele articule bem as palavras, né? A gente percebe que muitas vezes por conta de falta de conhecimento, né, ou mesmo do receio, as pessoas vão para a entrevista um tanto quanto receosas do que vai acontecer lá. Então, acabam comendo palavras, tem os erros clássicos, né, que a gente percebe dentro da entrevista. Então, é muito importante a composição deste currículo. A gente percebe também as pessoas que têm alguma experiência, muitas vezes destacam somente o nome e o cargo. É importante que se coloque também o período que trabalhou na empresa. Então, o mês e o ano que iniciou e o mês e o ano que encerrou, né? A atividade em si, o que fazia, quais eram as competências, atividades desenvolvidas dentro daquele cargo. Porque senão, como a gente já havia comentado, fica informação de menos. E informação de menos acaba sendo barrado no processo de triagem, né? Tá, perfeito. Ok. Pessoal, vocês que iniciaram agora, nós estamos com a Sônia Barim e a Luciane Bonfim, diretoras da KS Consulting, empresa especializada na área de consultoria e serviços em contact center. E nós temos aí a participação de alguns telespectadores. Sônia e Luciane tem uma pergunta aqui. É da Marisa Gomes, ela tem 27 anos de idade, é da cidade de São Vicente, litoral paulista, e ela está perguntando o seguinte: vocês acham que o mercado de call center é um mercado propício para seguir carreira? Então, uma resposta para Marisa Gomes. Ele é um mercado interessante para seguir carreira, sim. Mas depende muito do que você está buscando. E a forma também como você busca. Existem as situações onde a empresa abre a oportunidade, mas você tem que investir em si próprio, buscando alternativas, leituras, estudos, evoluindo dentro do processo. Como já foi falado, nós estamos cada vez mais crescendo. Quer dizer, este campo é um campo de alto crescimento, que necessita de pessoas multidisciplinares que vão evoluindo dentro do processo. Então é muito importante visualizar a alternativa que o mercado dá para o agente, né, ou a pessoa que gosta de trabalhar dentro do call center. Porque a primeira coisa que é necessária é você gostar de gente.
né? E em cima disso evoluir num processo de neurolinguística, de informações, aproveitar a oportunidade que é dada dentro de uma empresa, né? Buscar as evoluções do produto e você se especializando. Eu não sei se eu consegui responder a Marisa, né? Mas de uma maneira geral, eu não vejo nenhuma forma contrária à não evolução dentro do mercado. Ele dá alternativas, muitas oportunidades, né? E muitas oportunidades nesse sentido. Tá bom. Então, complementando o que a Sônia disse, se você entra, por exemplo, como uma atendente, você pode se tornar um supervisor, um coordenador, um gerente, um diretor e, por que não, até um presidente de empresa. Exatamente. Já tivemos vários casos e isso continua realmente acontecendo. Muitas vezes você não precisa ficar exatamente na área de teleserviço. Às vezes você está estudando em paralelo marketing e você pode prestar um concurso interno ou se candidatar a vagas dentro da própria empresa e se habilitar então para essa nova função que você realmente está estudando, né? Mas existe a luz no fim do túnel e para todas as pessoas que querem vencer, realmente existem as oportunidades, tá? Mais uma pergunta para Sônia e Luciene. Esta é do Augusto Saraiva. Ele tem 32 anos de idade, é da cidade de Curitiba. Opa, o pessoal do Paraná também nos assistindo. Por que essas empresas que você mencionou precisam de tantas pessoas todos os meses? É falta de capacitação dos atuais funcionários ou novas vagas de emprego mesmo? Opinião de vocês? São novas vagas, né? Como a gente tinha até colocado no início do programa, o processo de seleção para essas empresas, como a demanda, né? Tem muitas vagas, mas tem muitas pessoas procurando também. Então, o processo de seleção, ele fica competitivo, né? Ele busca, mesmo que não se exija experiência, a pessoa precisa ter uma boa comunicação, o candidato, ele precisa ter feito cursos, né? Precisa realmente mostrar interesse, gostar de gente, como já foi mencionado aqui, gostar de se comunicar. Então, muitas vezes essa conta acaba não fechando, né? A quantidade de vagas disponíveis e candidatos que querem essas vagas, porque muitos são barrados no processo de seleção por erros que são básicos, né, em termos de confeccionar o currículo. A gente vai falar um pouco mais a esse respeito durante o programa, como se portar na entrevista. Então, assim, é importante realmente esse candidato ter um preparo melhor, né, para poder não só concorrer, mas adentrar no mercado. E complementando também, existe um turnover alto dentro desse próprio processo, né? Uma mudança. O próprio agente, ele vai em busca de um outro tipo de atividade dentro do próprio call center. Uma outra operadora, né? Isso acontece... Ou outra empresa, que apresentam informações que estejam mais coniventes com ele, né? Então isso ocorre uma alteração constante e a busca constante, assim como outros produtos vão entrando dentro do mercado, né, e vão necessitando de mais pessoas. É um processo, cíclico e constante. Beleza. Augusto, deixa eu te ajudar aí também com um pouquinho mais de informações. São Paulo é um mercado que é muito grande, você vê que basicamente 10% da população do país está aqui dentro. Então é um mercado que realmente ele dá muitas oportunidades. E com isso as pessoas realmente acabam encontrando nas outras empresas alguma coisa para ganhar 10% a mais, 15%, 20% a mais, e acabam trocando muito de emprego também. Então, uma das estratégias dessas empresas é começar a procurar local no interior, principalmente no interior de São Paulo, onde cidades acima de 250 mil habitantes, com índice de desenvolvimento humano bom, uma boa quantidade de pessoas entre 18 e 25 anos, né, eles consigam então ajudar a solucionar aí esse grave problema aí, né. Para você ter uma ideia, 45% basicamente desse 1 milhão de pessoas é primeiro emprego e 76% são mulheres. O que está melhorando também é que 10%
desse total são pessoas entre 40 e 50 anos de idade, pessoas que, sei lá, os filhos já crescidos, vontade de voltar a trabalhar no mercado, 6 horas de jornada, ajuda então o orçamento familiar, ok? Então, tá bom, então obrigado pela participação do Augusto Saraiva e também da Marisa Gomes, né? Sônia e Luciane, se eu lhe perguntar o seguinte, talvez uma das curiosidades que o pessoal tenha, como se preparar para uma entrevista de emprego? A primeira coisa que as pessoas precisam é entender sobre a vaga, né? Quer dizer, buscar informações sobre a vaga, buscar informações sobre a empresa que está buscando o candidato, verificar, fazer uma autoavaliação de si com relação às suas qualidades, se ela está adequada àquilo que se busca. Ela tem que estar preparada desde o início de um processo presencial, né? Desde o momento que ela chega à entrevista, ao local, ela tem que estar preparada, porque ela está sendo já avaliada, né? Então ela tem que se preocupar com comunicação. Comunicação de que forma? Dicção, argumentação, forma de se posicionar, um português correto, sem vícios de linguagem, né? Exemplo desse grupo de pessoas, né? Vícios como meu, né? Gírias, né? Mano, tudo bem. São coisas que precisam ser tomadas os devidos cuidados. Aliados a isso, elas têm que estar preparadas em termos, enquanto postura, né? Vestimento adequado. Vestimento adequada. Informações também sobre o que dizer e como dizer. Nem falar demais e nem falar de menos. Ser honesto nessa entrevista, né? Bacana. Legal. Uma coisa também importante, até relevar, a Sônia colocou a questão da honestidade, né? Há pouco tempo foi aprovado uma liminar, né, onde mentir no currículo pode dar cadeia, né? Isso é muito sério, é muito grave, uma lei, né, que foi aprovada. Então é importante ser honesto, né? Colocar dentro do currículo realmente o que a pessoa sabe fazer e quais as competências e os cursos, ser honesto, porque isso também é avaliado no processo da entrevista. Exatamente. Né? A entrevista é o momento onde é checado as informações que foram recebidas no currículo, se elas são verídicas. Né? Então é muito importante o processo inicial, né? Desde o momento da triagem, né? Desde o momento de você buscar, até o telefonema, a forma como você atende, como você busca informação, que tipo de informação você vai buscar neste momento junto ao selecionador, né? Que é a triagem em primeiro momento. Depois existe o processo seletivo em si, que pode ser uma dinâmica, entrevista, que vai olhar o comportamento da pessoa. Então a pessoa, eu acho que ela tem que ser muito honesta consigo própria, né? E transmitir veracidade naquilo que ela está dizendo. Não chegar atrasado. Não chegar atrasado, que se, pelo menos 10 minutos antes. Como que você faz isso? Procure antes saber qual o local, como se dirigir até lá para evitar esse transtorno, qual a condição apropriada. Outras situações que são simples e práticas, como não ficar com o celular ligado, nenhum aparelho eletrônico ligado, estar prestando atenção àquilo que é perguntado e responder aquilo corretamente, né? Sem olho no olho ainda. E olho no olho, que não tem coisa melhor do que o olho no olho, né? Para poder dar sustentação, né, à informação. Um outro detalhe que é bastante importante, acontece muito com pessoas, especialmente de primeiro emprego, acabar levando a mãe, às vezes o pai, o namorado na entrevista. Isso não é interessante, porque o entrevistador, o avaliador, ele vai achar que a pessoa não está segura e madura o suficiente para iniciar uma atividade, um trabalho. Então é importante realmente a pessoa ir sozinha, né,
E ser ela mesma na entrevista. Eu acho que o importante é você ser você mesmo e entender o tipo de atividade que estão sendo propostas. E se você está adequado, como a gente está falando de contact center, call center, é importante você gostar de gente. É importante você falar no telefone. É importante você ser paciente. Sim. É importante você ter consenso, discernimento, né? Um vocabulário adequado. Sim. E tudo isso é avaliado. E tudo isso é avaliado, né? Através de técnicas, de uma dinâmica, desde o momento que você chega à recepção, né? Até a sua saída, que vai também contra aquilo que foi feito uma pré-triagem através do currículo e de contato telefônico. Né? Então todas essas informações são linkadas para você definir a pessoa mais adequada à vaga em si. Perfeito. Eu acho interessante aí que vocês falaram, justamente porque atualmente você é muito conhecido o call center receptivo. Ou seja, você senta e fica aguardando as pessoas ligarem. Mas grande parte das situações você tem que vender. Então, para isso, muda um pouco o perfil do tipo do atendente. Tá? Então, tanto for para cobrança, para fazer uma venda. Exato. Então, são pessoas diferenciadas. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, que no processo de seleção é importante também que a empresa também que está procurando os candidatos, ela deixe bem claro o tipo de perfil que ela precisa do candidato. Isso é fundamental, né? É fundamental para o selecionador também identificar dentro dentro do mercado quais são as pessoas adequadas, né? É a mesma coisa você ser uma pessoa, como você falou, receptivo, ativo, o híbrido, né? Porque agora tem muito híbrido, né? Então essa pessoa tem que ter um bom consenso. E o candidato que está concorrendo a uma vaga aqui ativo, o que é avaliado dentro do processo da entrevista, né? É se ele lida bem com metas, com números, se ele é dinâmico, né? Se ele tem essa postura realmente mais ativa, né? O próprio nome acaba ditando a regra, então ele não pode ser, ele tem que ser mais atirado, né? Tem que aprender a lidar com as objeções e aprender a lidar, trabalhar com metas e consequentemente com as cobranças, né? Tem gente que não lida muito bem com isso, então se a pessoa não lida muito bem com isso, ela realmente não tem o perfil adequado para trabalhar com ativo, porque ativo realmente tem números, tem metas, né? É necessário cumprir esses números e essas metas e a pessoa realmente gostar, né? Tá ótimo. Antes do nosso intervalo, nós temos mais uma pergunta. É do Jorgeson Sampaio. Ele tem 35 anos de idade, é da cidade de Santo André. Ele está nos perguntando o seguinte: como vocês enxergam o futuro do call center ou contact center na era digital? Existem novas plataformas sendo testadas? Eu queria a opinião de vocês e depois eu complemento. Aí, qual o futuro? Bom, a gente vê um processo híbrido, né, onde não vai deixar de existir o contato telefônico, né, mas o digital ele vai estar sobrepondo a. Então, as empresas estão preparadas, e devem estar preparadas, para poder atender essa mescla de todas as mídias sociais, principalmente a mídia social, né, e o cuidado que tem que ter com relação a isso, né. Essa é uma opinião particular minha também. Você tem que verificar se a sua empresa está adequada a essa mídia social, para ela poder se ajustá-la, né? E não saírem que nem loucos, todos, né? Buscando várias informações, né? Ou colocando várias situações, várias pessoas direcionadas para as várias mídias. Então tem que ser focado em cima do seu produto e avaliá-lo dentro desse processo. Agora, a mídia social, essas redes sociais, é extremamente importante você ter um contato com ela, estar presente dentro dela, né? Porque isso acontece com uma velocidade, cada vez mais, né? Muito grande. Agora, as pessoas também, as empresas têm que estar preparadas, e os atendentes também têm que entender isso, que 80% a 70% da satisfação do cliente está sob a responsabilidade do operador, né? Do agente. Então ele tem que estar muito bem preparado e estar bem nessa posição, porque ele é o cartão de visita da companhia.
né? Não importando a mídia que ele está atuando, em rede social, né, no meio digital, ou pelo contato telefônico. Então, assim, a grande importância é que a companhia também entenda isso. Então, assim, um cliente satisfeito, como que ele fica satisfeito? Ele tem que ser proativo, né? Ele espera ser atendido rapidamente, ele espera ter soluções dentro desse processo, e não problemas e dificuldades. Né? Ele não gosta de esperar. Né? Numa mídia, ele quer comprar e comprar rápido, ele quer ver o pedido dele caminhando, ele não quer ter dificuldade em localizar as informações. Então, ambos têm que estar muito bem preparados para esse caminho, e ele não tem mais volta. Perfeito. Né? Tá bom. Pessoal, nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco nós retornaremos de novo com TV Call Center. Até já. O telefone sempre foi importante para a história de muitos super-heróis. Para a história dele também. Contribua com a ACD. Para doar R$10, ligue 0500 123 4510 e vire um super amigo dos nossos super-heróis. Olá, estamos de volta ao TV Call Center. Eu sou Kenji Sakamoto e hoje nós temos como convidadas as diretoras da KS Consulting, Sônia Barim e a Luciane Bonfim. Tudo bem, Sônia? Luciane? Tudo bem. Há pouco nós estávamos conversando sobre a grande importância das tecnologias, né? Porque o pessoal que está nos assistindo nesse momento, ele deve estar se perguntando, mas vocês estão montando em call center, em contact center, o que é realmente isso? Então, na verdade, assim, estrategicamente, um call center é dividido em 3 áreas: tecnologia, processos e recursos humanos. Então, uma boa novidade da tecnologia é que, assim, há 10 anos atrás, nós estávamos defasados mais ou menos uns 12 a 15 anos de tecnologias que existiam nos Estados Unidos, no Japão, na Europa, né? Mas hoje nós estamos o quê? Um dia de diferença. Então, se a empresa tiver dinheiro, ela tem acesso às melhores tecnologias, né? Tecnologia de ponta que se chama, né? Aos melhores processos, bancos de dados assim extraordinários. Nós temos servidores com cada vez mais capacidade, né? Nós temos aí contingências, temos no breaks, temos grupo motor gerador, então uma série de coisas para sustentar realmente uma grande operação de call center com um grande tráfego telefônico, né? E hoje as operadoras também apresentam um nível de qualidade melhor, tá? Então, no tocante à tecnologia, até que a gente está realmente bem. Uma das coisas que eu vejo no futuro da tecnologia, assim, um bom uso da tecnologia no call center, é que dentro da área de call center ou contact center, vai ter uma pessoa ligada a marketing ou não, mas ligada estrategicamente à direção da empresa, que vai controlar tudo
o que se fala em mídias sociais a respeito daquela empresa. E tentar resolver aquele problema antes que ele se dissemine bastante. Então hoje a gente tem aí uma série de empresas que está usando devidamente o Twitter, está usando o Facebook, está usando o Orkut, de uma forma com que eles tenham um espelho do que as pessoas acham da empresa. E até fazer um contato com essas empresas, tentar mudar aquela ideia que eles têm, né, e fazer com que haja uma aproximação cada vez maior, porque nós temos aí uma série de concorrentes hoje no mercado, né, tanto de hardware quanto de software, nós temos aí uma série de concorrentes. Então, no nosso programa, como a vertente é tecnologia, processo e recursos humanos, nós estaremos sempre convidando pessoas especialistas dessas áreas. Hoje nós estamos falando basicamente de um primeiro emprego, nós estamos falando assim das pessoas que querem iniciar nesse mercado de trabalho, então jovens de 18 a 25 anos, pessoas que querem ingressar no mercado de trabalho e poder pagar uma faculdade, poder ajudar no orçamento familiar, e travar novas amizades e poder crescer depois profissionalmente dentro da empresa também. Tá? Eu tenho uma pergunta para vocês, a Sônia e Luciane, né? Dentro do quesito comunicação, tá? Que é uma vertente muito importante, quais são os cuidados a serem tomados e o que deve ser evitado e o que fazer para melhorar a comunicação? Bom, o importante dentro da comunicação é você falar bem, né? Uma boa entonação de voz, um português correto, né? Os cuidados que tem com relação a isso: concordância verbal, gírias, vícios de linguagem que não são permitidos para essa atividade. Quando você está falando sobre digitar, escrever, é a mesma preocupação, né, em que você deve ter com relação ao português, a forma, pontuação, ser claro na informação registrada, consiga transferir para o meio digital, né, o que o cliente está buscando e adequado à cultura da empresa, a forma como a empresa se comunica. Então ele é o link, né? Ele é o meio dessa situação, ele é o face dos dois lados. Então é muito importante com relação a isso. As preocupações maiores que eles devem ter são com relação aos erros, né? Os erros comuns. O que você deve fazer? Você tem que ler muito, né? Você tem que criar o hábito, se não o tem, de ler. Aproveitar as oportunidades que a gente tem aí no mercado, na internet, que são cursos às vezes gratuitos, que as entidades apresentam e as pessoas poderiam estar utilizando. A própria internet, ela é um universo de informações, né? Agora as faculdades, elas estão trabalhando muito com relação a isso. Existem cursos que são pagos e existem cursos, mini cursos, que podem ajudar a essas pessoas, né, ao ingressante. Existem situações onde você trabalha muito bem o português, a redação, né? Existem algumas técnicas básicas com relação à ortografia, as formas que você pode estar utilizando. Isso deve ser aproveitado pelas pessoas e eu acredito que elas não utilizam muito disso, né? E vão ajudando a prepará-la. Cinema é alguma coisa gostosa de ver, né? Extraordinário, né? Que ajuda muito e que ajuda muito com relação à comunicação, né? Abre os horizontes, você tem uma nova visão, você passa a ser uma pessoa mais observadora. Isso tudo colabora no seu profissional, né? É bastante interessante. Eu gostei muito da colocação que vocês fizeram, principalmente na parte do cinema. Muitas vezes um filme ajuda muito a um determinado entendimento. Então, por exemplo, um filme razoavelmente recente, aí, o Gladiador, do Ridley Scott, com o Russell Crowe, que acho que a maioria de vocês já deve ter assistido, né? Tem momentos muito importantes, principalmente o início do filme, onde eles estão então
na Germânia, na Alemanha, e tem um ataque dos romanos, na qual o personagem principal, que é o Russell Crowe, ele tem que... é o comandante que você nota claramente como ele comanda as tropas. Ou seja, o papel do líder naquele momento, né, a confiança que a tropa dele, os soldados depositam nele, exato, e a estratégia com que ele segura. Está todo mundo querendo atacar os bárbaros muito rapidamente, mas ele vai segurando, consegue segurar os soldados até que seja aquele momento propício para que haja realmente o confronto e que ele sofra, o lado dele sofra a quantidade de baixas a menor possível. Exato. A gente vê isso também naquele filme Coração Valente, do Mel Gibson, né, em que naquela ocasião a Grã-Bretanha ela quer dominar a Escócia e pedir imposto e ficar com a terra de todos eles. Então o papel do Mel Gibson é o personagem William Wallace, que, baseado numa história real, conseguiu libertar então a Escócia. A Escócia é um país que nunca foi dominado e que consegue então mostrar o papel de liderança e consegue vencer aí uma batalha. A gente vê isso também no Henrique V, do Shakespeare, que foi colocado no sistema, algumas versões, uma com Sir Laurence Olivier, outra pelo grande ator também britânico Kenneth Branagh, e que mostra aquele discurso magnífico no dia de São Crispim, de entusiasmo para as tropas. E aí eles conseguem realmente vencer a batalha. Mas esse papel de liderança é muito importante, e é muito importante que os supervisores, coordenadores, as pessoas que lideram as pessoas, né, lideram gente, né, elas possam estar sempre se aprimorando. Então, não só a internet, não só os livros. Aliás, falando em livros, o Brasil é um país que lê muito pouco, né? Existe um índice da ONU que fala quantos livros as pessoas leem percentualmente por país. O Brasil, na estatística, apresenta 1,9 livros lidos por ano. É pouco. E está incluído o livro didático, ou seja, não lê nada, né? Os países mais desenvolvidos são a média assim, entre 8 a 12 livros por ano, ou seja, quase um livro por ano. Então a gente precisa se acostumar a isso, incentivar cada vez mais assim, essa garotada, essa nova geração, de que isso é realmente bastante importante, para que isso comece a incorporar e fazer dessas pessoas melhorar as crenças e valores, né, e se tornarem pessoas mais justas aí, tá? Vocês querem comentar um pouquinho aí sobre... A respeito até dessa questão da entrevista, né, do como se vestir para a entrevista, né, o como se portar, a gente tem algumas dicas para passar. Mulheres, né, vestimenta básica, sem excesso de cores neutras, perfumes, cores neutras, né? Quer dizer, é melhor não ir com aquele decote. Não, decote não roupas insinuantes, elas não são bem vistas, adequadas, né? Não são adequadas para a ocasião da entrevista, né? Mesmo pela rotina. Numa empresa, né? É muito importante você usar o clássico, né? Exatamente. O básico. Homens, a barba feita, né? Tem que estar bem assiado, né? Cabelo penteado, essa juventude agora gosta bastante dos acessórios, dos piercings, né? Então, o cabelo colorido. Então, tomar cuidado, porque dependendo da cultura da empresa, isso, né, acaba agredindo um pouco o ambiente, e esse candidato ele não vai à frente no processo, né? Então, ele não pode ir camiseta regata e short, bermuda? O ideal é que realmente o ideal é que não vá, né? A gente percebe também, muitas vezes, a pessoa que vai, o candidato ele não vai preparado, né? Ele não leva documento, muitas vezes não traz currículo, né? Então é importantíssimo, são ferramentas, né? A pessoa que está em busca de trabalho,
as ferramentas que ela vai utilizar, né, para essa batalha, para essa a apresentação dele mesmo. É a apresentação dele, é o currículo, é o documento, que é sempre importante, caneta, né? Postura, a né? postura. Então, tudo isso é importante para que a pessoa ela se coloque, porque as oportunidades elas estão aí, as vagas existem, né? E por causa, às vezes, de falta de informação, acaba se cometendo alguns erros e perdendo essas oportunidades. Ou coisas similares ao que você falou, né? Dentro do currículo, a pessoa está em busca do primeiro emprego e ela coloca um título, um cargo, né? cargo. Então, quando vai se fazer a primeira triagem, vai unificar. Essa pessoa assistente, então, ela vai ser chamada. Né? Mesmo não triando o currículo como todo, mas vai ser chamada com um grupo que já tem uma experiência. Então ela vai ter uma dificuldade maior dentro desse processo. Até porque quando chegar no momento das suas experiências, ela não vai ter como justificar algumas informações. E quando você está entrevistando uma pessoa que não trabalha, você tem uma visão diferente, né? O selecionador vai ter uma visão diferente de trabalhar com esse grupo do que uma pessoa que já tem uma experiência. Você vai buscar outros atributos, outra forma, você vai olhar o comportamento de uma forma diferenciada, para eles não serem prejudicados. Exato. Ok. Vocês acham fundamental que a pessoa faça uma excelente entrevista quando entra numa empresa? Ou seja, quanto mais refinada for essa entrevista, talvez melhor seja o rendimento da pessoa, porque ela vai estar assim, mais aderente às necessidades. Às necessidades, né? Você tira todas as dúvidas que a pessoa tem. Exato. E isso deve ajudar bastante. Concordo. É importante que a empresa coloque exatamente o que ela está buscando, né, desse candidato, o que ela espera, o que ela deseja deste candidato. De forma clara. Né, de forma clara, o que corresponde a essa vaga, né, qual é o ganho, quais são os benefícios, se existe, né, uma oportunidade, né, de encarreiramento, de crescimento dentro da empresa. Então é importante deixar claro, o candidato por sua vez. É importante também que ele deixe claro o interesse, né? A gente muitas vezes vê pessoas, a gente falou agora há pouco, pessoas que acabam migrando muito fácil, o turnover alto, sai de uma empresa, às vezes por conta de um valor a mais, ele acaba mudando, né? Então isso prejudica a carreira, prejudica o desenvolvimento, porque se você tem pretensões de crescer, você precisa realmente marcar um espaço, né? Ficar um tempo, conhecer como é que funciona aquele processo. Isso não impede de depois mudar, né? Ir para uma outra oportunidade melhor. Mas procura aprender dentro do seu universo, procura se desenvolver. Porque se você muda de empresa a cada 2 meses ou a cada 3 meses, você aprendeu pouco sobre aquele universo, né? Nem conseguiu conhecer. Se conhecer mesmo. Vocês colocaram um ponto muito importante. Pessoal, o que a Sônia e a Luciane estão falando é assim. Uma pessoa, ela entra numa empresa, aí ela tem os 90 dias de experiência. Basicamente, esse período é um período de experiência, em que ela não está ainda dando a sua contribuição. A empresa está investindo nessa pessoa. Então, ela fica basicamente boa para ser colocada na linha de frente com 90 dias. Se ela vai embora com 100 dias, todo aquele investimento que a empresa fez foi perdido. Porque aquilo começa de novo. Se você colocar aquilo num gráfico, né, você vai tendo uma série de investimentos e não tem. Agora, é importante para essa pessoa, porque ela vai pulando de empresa em empresa, né, mas é muito importante que essa pessoa saia bem com a empresa. Porque muitas vezes a empresa dela, às vezes, é comprada pela empresa anterior. Então, retorna com o mesmo chefe, retorna o mesmo processo. Então é importante que a pessoa saia bem com a empresa. Porque muitas vezes os RHs das empresas também se falam para pegar as referências. Uma outra coisa importante dentro desse processo de recrutamento e seleção, a gente falou sobre a triagem, tem o recrutamento, que é o momento onde o entrevistador, né, o selecionador, ele liga então para esses futuros candidatos
para que eles então compareçam à entrevista. E muitos candidatos se prontificam, falam que têm interesse na vaga e acabam não comparecendo. Isso também não é bom, né, para esse candidato, porque vão haver outras vagas, outras seleções, e se ele se comprometeu a ir numa entrevista e não compareceu, ele dificilmente, por aquela empresa, vai ser chamado novamente para participar. Exato. Né? Ou aquela empresa que está selecionando vê um habitué, né? Uma constância. Então isso é muito ruim para ele no mercado, né? Não é bom. Então ele tem, do mesma forma que a empresa o respeita, ele deve respeitar também a empresa. Então não pode vir, não desistiu, avise, né? Dá uma satisfação. Dá uma satisfação, né? Da mesma forma, ao contrário. Então assim, é muito importante essa mão de ida e vinda. Né? As empresas que selecionam por sua vez darem sempre o resultado positivo ou negativo, o candidato ele precisa dessa resposta, né? Então isso é muito importante. Tá bom. Daqui a pouco nós vamos colocar também alguns slides sobre a consultoria, e aí eu gostaria que vocês fossem falando um pouquinho ali sobre os tópicos, né? Enquanto isso não é colocado, eu queria que vocês, alguma coisa que vocês queiram deixar de mensagem para as pessoas que querem começar ingressar nessa área ou crescer na área de call center, né? Algumas recomendações que vocês colocariam aí para eles aí. O primordial é gostar de gente. Isso é o básico, né? As pessoas precisam gostar. Acho que tem ética e responsabilidade. Ética e responsabilidade estão agregados, né, naturalmente dentro do processo. As pessoas precisam ser muito responsáveis, precisam ser éticas. Você não deve sair de uma empresa, como você colocou agora há pouco, ruim, né, de uma forma ruim. Exato. Você não deve jamais, em tempo algum, enquanto profissional, você expor experiências não agradáveis de empresas anteriores. Né? Isso compromete o próprio profissional. Né? Um recadinho, né, e uma dica para quem está em busca da primeira oportunidade de emprego acredita em você mesmo, confia no teu potencial. A gente percebe muitas vezes que as pessoas têm receio, têm medo do processo de seleção. Então, confia, né? Se você foi selecionado, chamado para uma entrevista, é porque você tem o potencial para aproveitar essa oportunidade. Exato. Então acredita em você, né? Dê o seu melhor, seja honesto, sincero na entrevista, e muito em breve você vai estar colocado no mercado de trabalho. Bacana. Vamos então ver um pouquinho aí dos slides, por favor, Sônia. Bom, a gente vai falar um pouquinho da consultoria que nós participamos, né? É a KS Consult. Ela é uma empresa brasileira, mais de 10 anos no mercado. Nós estamos voltados para projetos de tecnologia e contact center, na sua ótica total, né? Desde processos, pessoas, tecnologia, um todo. Sempre visando a questão da necessidade da empresa, né? Então a nossa metodologia ela está basicamente em termos de diagnóstico, dimensionamento, a parte de planejamento, avaliação de todo esse processo, o acompanhamento também posterior a uma implementação, caso ocorra. Eu estou colocando informações nesse sentido e muito genéricas, porque tudo está voltado para a empresa, né? Quer dizer, o nosso cliente. Qual é a necessidade dele? Em cima da necessidade dele, nós estamos moldando, né? Nós moldamos a nossa metodologia para atendê-lo naquilo que ele busca. Né? Atuamos dentro de recursos tecnológicos, né, o gerenciamento de projetos, implementação de infraestrutura, fazemos auditoria de qualidade, elaboração e gerenciamento de licitações, recrutamento e seleção, que foi o tema, né, do nosso programa aqui hoje, treinamento e qualificação de profissionais, não só da área executiva, mas também a equipe operacional, e os workshops, né. Os nossos serviços, como a Sônia bem mudou, né, bem colocou, eles são direcionados para a empresa, e nós trabalhamos de maneira
a colocar o que a empresa precisa. Então, antes de toda e qualquer consultoria, antes de todo qualquer início, né, de atividade, a gente vai até a empresa, checa a necessidade, vê qual é a dinâmica da empresa e vê o que realmente ela está precisando para adequar, né, isso dentro da cultura da empresa, porque a gente busca e visa os resultados operacionais. A consultoria, basicamente, em contact center, ela envolve processos, né, e pessoas, e dentro do telecom ela tem a parte aí de tecnologia de infraestrutura, né, sempre com customização, com rapidez, com soluções. Na parte de treinamento e workshop, a gente visa a excelência voltada para o atendimento, a questão da qualidade, a questão do relacionamento, e a busca pelo aprimoramento contínuo da competência, né? A nossa ideia é capacitar realmente esses profissionais. E temos aí diversos projetos realizados em várias empresas, como Almaty, Kibon, né? Vocês estão vendo aí Siemens, Avon, Pernambucanas, são diversos segmentos e empresas de todos os portes e tamanhos nós atuamos. Temos o contato aí da Sônia, nossa diretora de novos negócios e operações. Então, querendo, é só ligar para 11 9607 1945. O e-mail soniabarim@gmail.com ou soniabarim@terra.com.br. Ok. Então, Sônia e Luciane, o nosso muito obrigado pela participação de vocês. Tá? Eu acho que agregou bastante para as pessoas que estão nos assistindo. Tá? Continuem sempre conosco. Em breve você estará assistindo a mais um TV Call Center. Até mais. Até mais.